Olá, sejam bem-vindos ao Senta que lá vem aula. Hoje a gente vai explorar uma metodologia de ensino bem interessante chamada Peer Instruction, ou instrução por pares, né? A nossa conversa vai se basear numa pesquisa que aplicou esse método, olha só, numa disciplina de lógica de programação no ensino superior. É uma área que ensina a pensar de forma estruturada para resolver problemas, né? E a gente sabe, um desafio comum é aquela falta de engajamento dos alunos, aquela passividade que às vezes rola nas aulas mais tradicionais, só expositivas. Parece que só transmitir conteúdo não desperta tanto interesse. Exatamente. E a Peer Instruction vem justamente para mexer com isso. A ideia central, assim, é trazer o aluno para participar ativamente da sua própria aprendizagem. Incentivar a discussão, a construção do conhecimento de um jeito mais colaborativo, sabe? Sair daquele modelo onde o aluno só recebe a informação passivamente. Legal. Ok, então vamos entender melhor como isso funciona na prática. O método foi criado lá nos anos 90, né? Pelo Eric Mazur, um físico de Harvard. Mas é curioso, o estudo que a gente está vendo aponta que, apesar de antigo, ainda não é tão conhecido ou usado aqui no Brasil. Como é que funciona essa dinâmica? Olha, é um processo bem estruturado até. Geralmente começa assim. O professor faz uma exposição oral, curta, coisa de, sei lá, 15, 20 minutos, sobre um conceito principal. Logo em seguida, ele lança uma pergunta. Uma pergunta conceitual, normalmente de múltipla escolha, para ver o que o pessoal pegou daquilo que foi explicado. Certo. Aí, os alunos pensam, sozinhos, um minutinho ou dois, registram a resposta e, isso é importante, eles têm que pensar numa justificativa para a escolha deles. O professor recolhe essas respostas. Hoje em dia, a tecnologia ajuda muito nisso, né? Fica mais rápido. E aí vem o pulo do gato, digamos assim. A tal da instrução por pares. É isso aí. O ponto-chave é o seguinte: se a porcentagem de acertos nessa primeira rodada ficar ali no meio, tipo entre 35% e 70%, aí sim, o professor incentiva os alunos a discutirem a questão com os colegas, em grupos pequenos, por alguns minutos. Essa é a hora da instrução por pares. Eles conversam, argumentam, tentam convencer uns aos outros. Interessante essa faixa, entre 35% e 70%. Por que especificamente essa? Boa pergunta. É que se a maioria acerta logo de cara, mais de 70%, talvez a discussão nem seja tão necessária, né? O professor pode só reforçar e seguir. Por outro lado, se muito poucos acertam, menos de 35%, isso é um sinal. Indica que a explicação inicial talvez não foi clara o suficiente. Entendi. Nesse caso, não adianta muito jogar para discussão ainda. O melhor é o professor retomar o conteúdo, explicar de novo, talvez de outro jeito, antes de tentar a discussão em pares. Faz sentido. Agora, naquela faixa dos 35% a 70%, a coisa funciona bem. Tem gente que entendeu, tem gente com dúvida, tem visões diferentes. Aí a discussão fica rica. Um ajuda o outro a entender. Depois dessa conversa entre eles, os alunos votam de novo. Na mesma pergunta. Ah, votam de novo. Sim, e só então o professor analisa esses novos resultados, mostra a resposta correta e, claro, explica todo o raciocínio por trás. Aí consolida mesmo. E a pesquisa mencionou o uso de uma ferramenta, Socrative, né? Como a tecnologia entra aí? Ajuda mesmo? Sim, é uma uso. Ajuda demais. Ferramentas como o Socrative ou outras parecidas facilitam muito essa coleta rápida das respostas individuais e de forma anônima, o que deixa o aluno mais à vontade. O mais legal é que o professor tem um feedback na hora, em tempo real, de como a turma está entendendo. Isso é ouro, né? Com certeza. Porque aí ele decide o que fazer. Preciso reexplicar? Posso mandar para discussão? Ou já dá para avançar para o próximo tópico? Ajuda a ver onde estão as dificuldades da turma ali, no momento. Muito bom. E vamos aos resultados desse estudo específico, com os alunos de ciência da computação. Deu certo? O pessoal gostou? Olha, os resultados foram bem animadores, sim. A grande maioria, mais de 80% dos alunos, sentiu que essa metodologia ajudou de verdade na aprendizagem deles. E quase 82% disseram que a discussão com os colegas foi útil para resolver as dúvidas que tinham. Nossa, são números bem altos. E eles compararam com as aulas normais? Compararam. E olha só, 63,6%, quase 2/3, acharam essa forma de trabalho mais eficiente que as aulas expositivas tradicionais.
E o que eles mais gostaram mesmo. O ponto que mais se destacou para mais da metade deles, 54,5%, foi justamente essa parte da discussão das questões com os colegas. Acho que isso mostra o valor da interação, né? Sem dúvida. E a recomendação foi altíssima. 90,9% recomendariam o uso da metodologia. Eles falaram que a aula ficou mais dinâmica, que sentiram que aprenderam melhor, que teve mais interação e que desenvolveram o conteúdo de um jeito mais prático e rápido. Interessante isso, né? Um método que parece ter uma estrutura bem definida, mas que resulta numa percepção de aprendizado mais dinâmico, mais prático. Poderé, quebra um pouco aquela ideia de que estrutura e engajamento não combinam. Claro, teve uma crítica sobre conversas paralelas. Sempre tem um pouco, né? Em trabalho de grupo. Sim, acontece. Os pesquisadores até comentaram que talvez fosse porque alguns alunos no começo não pegaram bem a dinâmica, sabe? Mas no geral a conclusão foi clara. Houve um aumento nítido na participação, na troca de conhecimento entre eles e conseguiram desenvolver as questões de lógica mais rápido. O estudo considerou que rolou aprendizagem ativa e também autônoma. Ótimo. Então, para a gente ir fechando nossa análise, o que fica é que a instrução por pares parece ser sim uma estratégia poderosa. Ela pode transformar a sala de aula num espaço mais ativo, mais colaborativo, onde os alunos realmente constroem o conhecimento juntos. E o professor, ele sai daquele papel de mero transmissor e vira um facilitador, né? Que vai ajustando o ensino na hora, com base no que a turma está mostrando. Exato. E fica aqui uma reflexão, talvez, especialmente para quem está ouvindo a gente, e é professor. Professora está na educação básica. Se essa abordagem focada na discussão de conceitos entre os próprios alunos funcionou bem numa área como lógica de programação, lá no ensino superior, que é vista como complexa, que potenciais e que adaptações a gente poderia pensar ao aplicar princípios parecidos em outras disciplinas, com outras idades, lá na educação básica mesmo? Como é que a gente pode usar essa colaboração entre estudantes de forma estruturada para aprofundar a compreensão em diferentes matérias, em diferentes contextos? Fica aí a provocação.